Boa noite, pessoal. Começando aqui a primeira transmissão via YouTube, né? Então, é o primeiro teste. Então, pessoal, essa é a tendência, essa é a pior live da história do canal, porque é a primeira. Então, então eu tendo a melhorar live após live, né? Essa é a tendência. Fala, Flúvio, boa noite. Tem um delayzinho, então eu só vou confirmar aqui. Me confirme se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, se a tela tá legal, porque é um teste que eu estou fazendo, né? E, enfim, vamos ver no que dá. Show, tá ótimo? Maravilha, então vamos lá, sem mais delongas, porque eu quero fazer um acordo com vocês aqui nessa live, que é o seguinte, eu vou continuar no formato do Instagram. Para quem não sabe, todo domingo, às 8h20, eu entro ao vivo para falar com vocês. Eu entrava no Instagram, agora vai ser no YouTube, tá? E eu gosto de ser muito objetivo, muito assertivo, então a ideia é manter uma live ali de 30 a 35 minutos, no máximo 40 minutos, porque eu acho que esse é o tempo suficiente de transmitir conhecimento e retenção de atenção também, né, para não ficar tão cansativo. Então, eu vou ser muito direto ao ponto aqui com vocês. Maravilha? Vamos lá, vou compartilhar aqui. Opa, peraí, pessoal, que ainda estou apanhando um pouquinho da plataforma. Aqui, muito bem, muito bem. Deixa eu ver se está aparecendo minha tela aqui. Está aparecendo, né? Prospecção B2C. Muito bom. Então vamos lá. Seguinte, qual que é o objetivo aqui que no final, daqui 40 minutos, você tenha aí como um entregável claro, né? Como que você vai ser mais estratégico para você não virar um spamzeiro? O que é o spamzeiro? É aquele cara que sai dando tiro para tudo quanto é lado e uma hora ou outra sai uma venda. É fato, é efetivo, mas até que ponto esse trabalho é de certa forma inteligente, né? Até que ponto isso não desgasta muito o cara, reduz a vida útil dele na área comercial, enfim, aí dá aquela sensação que a área comercial não é para ele. Será que ele só não errou na estratégia? Será que, de repente, ele não focou as energias dele num ponto que não deveria tanto, ponto errado, foi investido errado? Enfim, é isso que eu quero trazer para vocês com técnicas, estratégias que eu apliquei. Eu vou trazer aqui até print, porque a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, porque né, eu não falo daquilo que eu não vivi, né? Então vamos lá, primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é que de repente você deve estar pensando, pô, mas será que para mim tá na hora de eu prospectar? Faz sentido eu prospectar? Ou então tenho que desenvolver essa habilidade? Por que eu vou desenvolver essa habilidade, etc. Essas empresas aqui que vocês estão vendo, elas têm uma coisa em comum, né? Que eu vou até fazer assim para ver se... Aí, agora ficou bom. Amazon, Uber, iFood, Airbnb, Quinto Andar, né, Mercado Livre, Magazine Luiza, né? Essas empresas, elas são geradoras de demanda, né? Então, basicamente, elas conectam pontas em prol de um interesse em comum, certo? Então, elas prospectam clientes para as empresas, certo? É uma prospecção. Se você for ver, um iFood da vida que o estabelecimento deixa 25%, 30%, não sei qual que é a taxa do iFood, mas ele deixa 25%, 30% por uma geração de demanda. Aí prospecção nada mais é do que gerar demanda, certo? Essa é basicamente a essência da prospecção, gerar demanda, gerar oportunidades. Essas empresas geram oportunidade. E aqui a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: quanto te custa ter essa demanda gerada, se você usa algum desses mecanismos de geração de demanda, tá? Então, se você tem um estabelecimento, se você, enfim, tá, que nem eu vou trazer o meu próprio exemplo, eu trabalhei durante muito tempo no mercado imobiliário, né? Fui durante ali uns 6, 7 anos corretor de imóveis dentro de uma imobiliária, e aí a gente tinha um share ali, uma divisão da comissão, né? Uma parte ficava para o captador, que era o cara que trazia o imóvel, ficava ali de 10% a 15%, o outro ficava com o corretor, 40%, 45%, né, e o resto da imobiliária. Então, para mim, e o que a imobiliária fazia naquela ocasião, né? Ela gerava demanda para mim, ela gerava clientes, né? Então, para mim, aquela geração de demanda custava, no mínimo, 55%.
né? Com o tempo, quando eu fui entendendo algumas coisas, eu vi que eu pagava muito caro por aquela geração de demanda, né? Então, cabe primeiro a reflexão de tipo, quanto que custa essa geração de demanda para você? E se você trabalha sozinho, você vai ver aqui que tem formas de fazer isso gratuito ou formas pagas, né? Que você também tem que calcular esse custo de geração de demanda, faz parte do seu custo de aquisição, ok? Então, não importa, você é um vendedor, tá no. Cara, não importa qual o seu estágio atual, é já interessante, como eu estou te falando, para desenvolver um olhar estratégico, que você tem em mente um custo de aquisição, certo? E qual é o volume que eu preciso? Porque o que acontece, pessoal? Eu vou ser bem sério com vocês aqui na parte de experiência que eu tenho aqui em alguns mercados. Eu já vendi, hoje a gente tem um ticket que a gente trabalha que é super barato, 300 e poucos reais, 400 reais, e já vendi apartamento de 1 milhão e meio, ok? Já trabalhei os mais diversos nichos que você pode imaginar de ticket, tá? De ticket. O que eu mais assim, senti na minha experiência é que a tomada de decisão no B2C, quando você vai de um ticket de R$ 1.000 até R$ 15.000, olha só, é um ticket que é 15 vezes maior. Não é 15 vezes mais fácil de vender, ok? Não é 15 vezes mais fácil de vender. Pode ser um pouco mais fácil uma coisa de 10, uma coisa de R$ 1.000 ser mais de 10 mil, comparado com 10 mil. Obviamente, esse de R$ 1.000 ele é um pouquinho mais barato, por conta de limite de cartão, de público que você consegue impactar, enfim, de uma série de coisas. Mas entenda o seguinte, não quer dizer que vai ser 10 vezes mais fácil, ou que sua taxa de conversão vai ser 10 vezes maior. Não quer dizer, ok? Então, quando eu falo que qual o volume que você precisa, para você refletir em qual volume você precisa, é porque, de repente, pessoal, para o volume que você precisa gerar de caixa, de oportunidade, de acordo com a sua taxa de conversão, você vai ter que fazer, cara, prospecção pra caramba todo dia. Dependendo do seu volume, pode ser uma prospecção mais, assim, razoável. Você pode, às vezes, com 2 horas do seu dia, só fazer prospecção de forma estratégica, como a gente vai ver aqui. Tem alguns setores que você vai ter que fazer prospecção 6 horas por dia para alimentar o seu funil. E como que você acha esse volume que você precisa? Matemática simples, tá? Sua taxa de conversão, certo? Versus o volume de oportunidade que você precisa. Então, se você tem uma taxa de conversão de 10%, se você precisa fazer uma venda por dia, né, você precisa prospectar R$ 10 oportunidades por dia. Não são 10 pessoas, são R$ 10, são 10 levantadas de mão. Para você ter 10 levantadas de mão, para quem trabalha com B2C, sabe que você vai precisar de pelo menos, no mínimo, 30, 40 pessoas tentando contactar, ok? Então, esse é o ponto de partida. Quanto te custa para o seu negócio hoje, para a sua posição hoje? Vale a pena ou não desenvolver isso ou não? Tá bom, eu estou sendo abastecido, etc. Tá tudo certo, cada um tem um momento da vida, né? E qual o volume que você precisa de acordo com o seu ticket? Novamente, um ticket de R$ 1.000, 10, 15 mil reais, o trabalho é quase o mesmo. Não é 10 vezes mais fácil de vender, ok? Então, isso aqui fica até minha recomendação de você que está, de repente, buscando abrir um negócio, fazer um produto, mudar de lugar, de empresa, etc. Qualquer coisa que você for fazer, eu com certeza levaria em consideração o ticket que eu vou trabalhar para remuneração. Pode ter certeza que isso impacta, porque você vai ter o mesmo trabalho de vender uma coisa de R$ 1.000, é o mesmo de vender R$ 10.000 praticamente, só que de repente a sua remuneração é bem diferente. Tá? Eu levaria isso em consideração. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que aí já é um tema mais técnico, né? A gente já entrar nessa parte mais estratégica, é que a gente tem que entender o que move um funil, né? O que vocês vão ver aqui a exemplificação de um funil, né? O que move esse funil? O que faz mover, fazer essa engrenagem funcionar, né? Essa locomotiva da empresa manter-se oxigenada, né? Que é a jornada de compra e um funil de vendas. Esses são dois temas bases que você que vai trabalhar com prospecção tem que ter em mente, que você tem que ter um certo nível de entendimento.
com o tempo, dependendo da sua posição, dependendo das suas atribuições, isso vai ficando cada vez mais claro e mais estratégico. Mas eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito, que ilustra muito bem isso aqui, que é uma jornada de compra, né? A pessoa, até ela pensar em adquirir algo, ela passa por várias experiências, né? Então eu gosto de dar o exemplo da mulher grávida, né? A mulher grávida, ela só pensa em comprar o berço, né? Quando ela está grávida. É assim que começa a jornada de compra dela? Depende. Se uma pessoa sonha em ser mãe, você acha que ela só pensou em comprar um berço quando ela ficou grávida, ou ela está pensando nisso desde ali da adolescência dela, né, de quando ela conheceu o marido, enfim, quando que começou isso? Quando que começou a surgir na cabeça dela essa hipótese, né? Isso quando ela começa a ter inputs dali que aquela solução pode ser viável para ela, ela pode querer aquilo, é onde começa a jornada de compra dela. E a partir do momento que ela torna ciente daquela possibilidade, daquela vontade de ter aquele bem, onde ela começa a ter ações. A vantagem da prospecção ativa que a gente vai ver aqui é que a gente consegue acionar isso na pessoa. Porque se você depender somente da proatividade dela, você está falando de um grupo de mulheres que só aquelas que pensaram em ter filhos. Você não está pensando naquelas que você, de repente, não pensaram exatamente num berço, mas sonham em ter uma família e nem se ligaram que para ter um filho tem que ter um berço. Então, o que eu estou falando para vocês é que a jornada de compra, de acordo com as pessoas, ela muda em qual momento ela entra efetivamente para, quem sabe, analisar, comprar uma solução sua. Mas há diversas formas da gente acelerar esse processo, ok? Que é através dessa visualização do funil de vendas. Então, vocês vão ver aqui um exercício base que eu consigo, através de alguns elementos que a gente vai trabalhar aqui, acelerar um pouquinho esse processo de tomada de decisão, para não ser só um processo reativo, um processo passivo da pessoa e pensando, putz, agora eu preciso comprar isso daqui. A gente consegue, tem formas da gente trabalhar isso, ok? Então, vamos lá. O que é um funil de vendas? Não é funil de vendas conceito base, tá? Eu já estou trazendo aqui para vocês que onde estão as pessoas com alto nível de consciência. Então, funil, eu vou explicar de forma, porque eu sei que muitas pessoas não estão familiarizadas com isso. Funil é você pensando o seguinte, né? Cada vez que a pessoa desce num funil, um funil mesmo, de cozinha, tá? Cada vez mais que ela desce, é maior o nível de consciência dela. O que é um nível de consciência? É a pessoa que está grávida pensando em comprar um berço, ok? É a pessoa que agora atingiu um nível de liderança e que vai precisar falar inglês. A pessoa que ganhou uma prancha de surf e agora precisa fazer aulas, ok? Então, imagine que à medida que a pessoa vai tomando cada vez mais nível de consciência, fica consciente que ela precisa de uma solução para ajudá-la, tá? Ela vai descendo nesse funil. E ela fica lá no que a gente chama de fundo de funil. O que é esse fundo de funil? É isso aqui. É onde hoje as pessoas, por comportamento e nas mídias, nós vamos falar. Antigamente, era a pessoa que pegava o carro e ia na imobiliária. Antigamente, era a pessoa que pegava o carro, ia numa loja de surf, né, numa loja para ver se, numa praia para ver se tinha aula, para que ia lá no Alô Bebê, naquela loja, tal. Ela ainda existe esse comportamento? Ainda existe, obviamente que existe. Mas aqui, se você não tem um negócio físico e nem quer esperar só esse cliente achar você e você aguardar passivamente, eles estão aonde? Eles estão hoje no Google, basicamente, né? O Google hoje domina o mercado de buscas junto com o YouTube, que é do Google, né? E agora, recentemente, houve um estudo que mostrou que 40% da geração mais nova fazem pesquisas no TikTok. Então, o TikTok está sendo, eu acho que é a primeira vez que o Google se sente ameaçado realmente, porque ele domina, o market share dele é gigante, é 95%. O que é isso, pessoal? A cada 10 pessoas que fazem busca na internet, 9 meios o Google. Só tem uma meia que cai num Bing da vida, mas isso é uma estatística, né, pessoal? Então, essas pessoas estão lá proativamente buscando uma loja
de bebê, um curso de idiomas, um curso de como aprender a surfar, um curso de culinária. Elas estão ativamente, elas estão com nível, elas já colocaram na cabeça delas que elas precisam daquela solução, elas estão convencidas. Aqui não há uma dúvida se eu preciso ou não, a dúvida é qual eu vou escolher, ok? E aqui eu falo o seguinte, o que eu gosto de trazer? Você precisa estar aqui? Eu acho que sim. Não sei se todos os negócios aqui de todo mundo que está me assistindo permite, mas esse é o primeiro. Pensa no seguinte: pensa numa árvore lá que tem os frutos, uma mangueira. É mangueira, né? De manga é mangueira, né? Você tem primeiras manguinhas, sabe aquelas manguinhas que já estão pesadas assim no pezinho, aquelas amarelinhas, né? Que estão um chuchuzinho para você comer. Só pegar aquela manguinha assim, aquela delícia, coisa. Pessoal, você não precisa passar por aquela mangueira e falar assim: ah, não, essa aqui tá muito fácil, eu vou lá para cima pegar aquela lá. Não. Se tem essa manga para colher, pessoal, nós vamos colher. Se o seu negócio permite, se as operações hoje que eu estruturo, que são de inside sales, são para colher essas mangas. Quer dizer que é fácil vender? Não, isso é engano. Por quê, pessoal? Por quê? Porque este público que tem um nível de consciência alto, você não precisa convencer que ele precisa, mas ele está falando com você e da mesma forma que ele está vendo as suas soluções, ele está vendo os seus concorrentes. Então não é facinho assim de, ah, não, aqui eu vou comprar aqui, acabou. Não, ele está pesquisando, ele vai comparar mais, o nível de consciência dele é muito grande, ok? Então não é fácil vender, mas eu recomendo sim, para quem tem essa possibilidade, hoje é barato, e aí você vai buscar um gestor de tráfego, não é minha expertise, eu manjo minimamente só para conhecer o conceito, e já fiz algumas campanhas para mim mesmo, etc., mas eu recomendo muito, ok? Recomendo muito quem pode já colher esses frutos mais maduros, ok? E aí você tem o meio de funil. O meio de funil trazendo aqui nesse aspecto mais de rede social, de meios sociais, etc., eles estão nas redes sociais, né? Eles não estão proativamente, eles são impactados em algum momento, aí começa a despertar aquele interesse, de repente ele nem está muito afim, mas ele entra, um amigo marca, e etc., que é o meio social. Ele tem um médio nível de consciência, então ele pode até considerar, ele pode até entrar no perfil para dar uma analisada, tal. Não quer dizer que ele já está pronto para comprar, ok? E aí você tem o mundo. Você tem o topo de funil, que é qualquer pessoa, né, que é um baixo nível de consciência, que tem um poder aquisitivo, que tenha condições de comprar algo, que tem uma idade, de repente você só vende para maiores, enfim, é um público que eu não quero abordar aqui, porque aqui, pessoal, é o maior gasto de energia para o menor resultado. Público frio é a pior coisa que você pode fazer com um vendedor novato. Vendedor experiente tem problemas com o público frio. Imagina um vendedor novato. Eu gosto de falar que é o seguinte, faço uma comparação, que você pegar um vendedor novato e colocar ele para trabalhar o público frio, é a mesma coisa que pegar um zagueiro novato, um zagueiro júnior, e botar para marcar o Messi. Agora nem é mais o Messi, é o Mbappé. O cara vai acabar a carreira dele, ok? E o que eu quero focar com vocês aqui hoje, o que eu quero focar com vocês é no meio de funil. Esse meio de funil é o que a gente vai trabalhar aqui. A partir de agora, depois de trazer esse conceito, é aqui que eu acredito que vai fazer a diferença na sua carreira. Né? É o médio nível de consciência. Né? O fundo de funil está todo mundo disputando ele, e sim, você deve ter uma estratégia para disputar isso, ok? Você tem que entrar, e ali você vai ter que ser muito produtivo, você vai ter que ter um processo muito azeitado, você tem que ter um negócio redondo, uma máquina de vendas redonda, para você conseguir pegar essas oportunidades. Aqui no meio de funil, ele é mais estratégico. Ele tem mais alguns pontos que, novamente, voltando lá para o começo, vai depender do volume que você tem. Eu não estou aqui, de forma alguma, recomendando que você pare atualmente o que você faz de prospecção para migrar totalmente. Até porque meio de funil não é resultado imediato. Ele é resultado de médio e longo prazo, ok? Mas eles são estratégias complementares a que você tem hoje. O que eu te recomendo é que, se você tem apenas um canal de aquisição, que eu não gosto, eu sendo bem sincero, eu não gosto de só ter um canal de aquisição, porque se ele falha, você está ferrado, tá? É que você pegue um tempo
do seu dia, ok? Pegue um tempo do seu dia para investir nessas estratégias que eu vou dividir aqui com vocês. 1 hora, 2 horas, 3 horas, o que você conseguir. Eu recomendo que você comece amanhã, porque às vezes ele demora um pouquinho de tempo para dar resultado, ok? E ele é plantio, certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Coloca aqui no chat para eu ver se vocês estão aí. Vai para eu beber uma água. O bom do YouTube é isso. Aqui a gente pode parar, beber uma água, trocar uma ideia. No Instagram ficar toda hora ali, etc. Então só me confirme se tá tudo bem aí, estão vendo o slide, se tá entendendo até aqui os conceitos. Me dê um feedback aí para eu ver se está tudo certo. Que a gente vai agora entrar aqui nas estratégias que eu quero que vocês comecem a aplicar para amanhã. Tem um delayzinho, eu vou esperar, ver se alguém se manifesta aqui no chat. Valeu, Ivan, beleza? Show. Muito bem, estão ouvindo tudo, né? Show! Então vamos lá, para a gente começar a trabalhar o seguinte, tá? O que diferencia um cara que um vendedor começa a fazer spam, e aí ele vai atirando, ele vai no volume, uma hora sai, etc. Aí ele acha a taxa de conversão dele e ele vai, né, de uma estratégia, tá? O que diferencia o cara que trabalha mais estrategicamente? E ele começa a ser proficiente na profissão. O que é a proficiência, pessoal? Proficiência é quando você tem mais resultado com menos esforço. Não quer dizer preguiçoso, quer dizer inteligente, tá? Você vai fazer muito mais, você vai fazer muito menos em ações, em execuções, muito menos, gastar muito menos sola de sapato e mais massa cefálica, que você consegue algumas estratégias. Vou dar até um exemplo aqui, a gente está aqui no canal, pessoal, vocês viram que, vocês entenderam que o meu canal lá do Vendas Pro ainda não está liberado, semana que vem já vai dar para fazer lá, tá? Mas isso aqui, que nós estamos exatamente agora, é um canal de aquisição. O meu canal aqui é um canal de aquisição, né? Ele é, inclusive, lá o fundo de funil, só que ele não é só fundo de funil, ele também é meio de funil. Eu já entendi aqui, eu também, quando criei o canal, achava que era só fundo de funil. Não é. Meio de funil tem bastante pessoas que ainda estão pensando, ainda estão vendo. Então, vejam só, aqui o que eu vou trazer para vocês são coisas que eu fiz, como vocês estão presenciando agora. Não vou falar para vocês virarem youtuber, ok? Mas o que vai definir presta atenção aqui, ó, vou até botar eu na tela cheia aqui, ó, eu tô me sentindo um diretor de TV com esse programinha aqui, que eu posso ir para lá e para cá, etc. Ó, presta atenção aqui, tá? O que diferencia um expanzeiro de um cara estratégico é que o estratégico gasta energia para ter levantadas de mão, para gerar interesse. O expanzeiro, ele não quer nem saber. Ele gasta energia, gasta tempo, aperreia as pessoas para ter vendas. E aqui nós estamos falando de levantada de mão, de pessoas que vão falar, opa, eu quero conhecer um pouquinho mais disso daí, ok? É isso que diferencia. Um vai despertar interesse e curiosidade. Outro vai despertar, putz, que cara chato. A maioria vai achar chato. Óbvio, 0,1%, o cara manda para milhões, alguma coisa vai dar certo. Mas não é o que eu quero que vocês virem aqui, ok? Vamos lá, ó. Eu sempre sonhei ter essa frase aqui, ó, pessoal. Vou colocar uma frasezinha assim, sabe? Com o nome, né? De tipo, pô, o primeiro sinal de amadorismo de um vendedor é quando ele diz que a solução dele é para todos. Simões Neto 2022. Essa frase é muito profunda, hein, galera? Eu já conversei com pessoas que falam assim, cara, para quem essa solução é para todo mundo? Ixi, tem coisa errada aí. Amadorismo, tá? Amadorismo. Então, começar aqui papel e caneta, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa ter uma persona. Pessoal, eu sei que se fala muito de persona, né? Avatar, ICP, eu não sei o nome que você quer dar para isso. Eu gosto de chamar de persona, tá? Eu não vou falar para vocês fazerem o exercício base que todo mundo fala. Nome, idade, gênero, escolaridade, até porque isso é muito característica de público-alvo, né? O que eu quero trazer para vocês aqui é quais são essas respostinhas aqui, dessas perguntinhas aqui do lado, ó. É isso que vai basear a estratégia que eu vou trazer para vocês. O porquê ele precisa da sua solução. O que ele perde por não ter a sua solução. O que ele ganha por ter a sua solução.
por que que ele ainda não resolveu aquele problema, tá? No fundo, a gente está buscando qual é a dor desse cara. Qual que é a dor que a gente resolve, certo? Aí, obviamente, se você tem informações demográficas, de profissão, faixa etária, escolaridade, renda e uma série de coisas, ajuda? Ajuda. Lógico que ajuda, tá? Mas no que eu vou trazer aqui para vocês, nas estratégias aqui que eu acredito que é o que vocês deveriam fazer, porque foi o que eu fiz e tive resultado, eu gostava muito mais de focar nisso daqui, nesses questionamentos aqui, ó, que eu vou colocar mais alto, maior aqui para vocês verem, tá? É isso. Coloquem aí o porquê ele precisa da sua solução, o que ele perde, o que ele ganha e o porquê ele ainda não resolveu, certo? E por que isso vai ser importante, pessoal? Porque nós vamos chegar à conclusão que a nossa persona é a nossa base de trabalho. Então, vamos lá. Sem isso, a gente não começa. Sem isso, eu não quero que vocês comecem a fazer aquilo que eu vou recomendar que vocês façam aqui, que eu vou dar o passo a passo para vocês fazerem aqui, tá? Ela é a nossa base, porque junto com a persona, nós vamos entender que as pessoas vivem em comunidades, tá? No final do dia, as pessoas vivem, elas têm que pertencer a algo. Então, se a gente consegue achar as respostas para aquelas perguntas que a gente acabou de fazer, a gente vai entender que as pessoas que têm isso em comum, essas informações em comum, ela tem chances estatísticas de estarem próximas de outras pessoas que têm as mesmas dores, ok? Então, quando você acerta uma, Nath, como eu chego nisso, como eu faço esse exercício? Você pode refletir de acordo com a engenharia reversa da sua solução, então qual a dor que a minha solução resolve, qual que é o problema da minha persona, ou você pode entrevistar clientes que você já vendeu, ou então lembrar de atendimentos que você fez, o que as pessoas te falavam, etc. Você vai ter esse desenho, ok? Elas vivem em comunidades. E o que a gente vai fazer agora? Como as chances estatísticas delas estarem próximas, nós vamos buscá-las. Buscá-las de qual forma, tá? Primeira coisa que eu vou recomendar para vocês: eventos. Eventos são muito bons, porque reúnem esse grupo que tem dores em comum. Então vamos lá. Vai ter um evento de inteligência emocional. Pô, legal. Vai reunir pessoas que têm problemas de inteligência emocional. Massa. Ok. De finanças, que tem esses problemas, que querem saber mais sobre investimento, etc. O que eu estou falando para vocês, pessoal? Pensa numa dor da sua persona. Aí vamos supor que a dor da sua persona é que ela vai viajar. Ela vai viajar e ela não sabe falar inglês. Vou dar um exemplo aqui, tá? Ela não sabe falar inglês, ela vai viajar, etc. Tá? Isso tem essa dor. Tem um comportamento. Por que ela não resolveu isso até hoje? Porque não foi importante, não foi uma prioridade para ela, etc. O que ela perde por isso? Ela perde várias coisas, né? Aí eu vou dar um exemplo de o que eu fiz na época da WhatsApp para mapeando isso, né? Tipo, qual é a dor da persona que eu atendo? Puta, ela chegou na fase adulta, ela não fala inglês. Tá, e o que isso causa de frustração? Putz, ela fica frustrada porque ela perde oportunidades, etc. Tal. Por que ela não resolve? Porque ela não gosta do ensino. Eu construí em torno de 4 a 5 pessoas lá. Tá? E aí, eu fui num evento chamado Millionaire Mind, dos segredos da mente milionária, do Tiva Harvacker, né? E o que eu fiz nesse evento? O palestrante era internacional, ok? E tinha um local do evento onde pegava o fone de tradução, certo? E eu sabia que a minha persona estava lá, a minha persona buscava desenvolvimento. Mas ela não estava num seminário de intercâmbio, não estava num seminário de inglês, não importa, ela busca desenvolvimento pessoal, ok? Ela estaria naquele evento tendo momentos de frustração. Por quê? Porque ela foi para ver um palestrante internacional e ela teve que usar o fone, se submeter a uma tradução simultânea ali, que às vezes perde até o time, etc. Então eu sabia que ali tinha uma potencial persona. Eu fui até esse evento, fui na porta, não comprei o ingresso dessa vez, porque eu já tinha feito esse treinamento há uns anos atrás, quando eu nem estava na WhatsApp. E aí eu fiquei do lado do guichê do fone, que pegava o fone. E aí eu falava para essa pessoa assim, quando ela pegava o fone, me tira uma dúvida, tá? Que legal, você vai pro evento e tal.
Você tá pegando o fone e você não fala inglês ainda, né? Bem descontraído, assim, bem filha da puta, né? Já sabe, né? Fulano, me tira uma dúvida. Por que você ainda não fala inglês? O que te impediu hoje? Foi mais questão financeira? Foi uma questão mais de organização, tal? Você acha que você aproveitaria melhor esse evento se você falasse inglês, se você entendesse? Putz, com certeza, tá? Pô, que legal, tá? Então eu sou da WhatsApp, tal. E é legal que nesse mercado, né, de desenvolvimento, você fala o nome do Flávio, todo mundo conhece. Eu dou o WhatsApp do Flávio, conheço, tal, não sei o que, tal. Eu fiz um Google Forms na época, cara, ia pegando, fazendo pesquisa com a galera, pegando contato, falava, cara, depois eu te ligo, e depois eu fiz um monte de reuniões assim. Isso é só um exemplo, tá? Outra coisa que eu fiz, tem um site chamado Simpla. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, ó. Outra vantagem de estar no YouTube. Ó, vou abrir para vocês aqui o que eu fiz, tá? Deixa eu ver. Ele tá aqui, mas ele agora vai direto para eu criar um evento, eu não entendi. Mas é um Simpla, tá? O Simpla eu vou até colocar aqui no, como que chama, tá? O que eu via? Eu via eventos, na época que eu trabalhava na Paulista, eu via eventos próximo da região de vários setores. Então, de investimento eu vi, de intercâmbio eu vi, de desenvolvimento pessoal eu vi, de palestra motivacional eu vi. Minha persona, a dor dela, que eu levei em consideração é que ela queria se desenvolver de alguma forma, pessoalmente, profissionalmente. Então, ela investia. Eu fui em eventos de RH, então eu fui em vários eventos naquela época muito presencial. Hoje está voltando, né, pessoal? Então hoje é bacana que dá para, enfim, tá aqui, abrir o site aqui, tá? Depois vocês conseguem ver. E aí, o que eu saquei em um desses eventos, pessoal? Por isso que é bom. E eu ia fazer a network, pegava contato, mas eu saquei que o evento, eu ia em evento muito fechado, assim, era 50, 100 pessoas, não era evento grande, né? E depois eu via que esses caras que faziam o evento, eles tinham uns brindezinhos assim, com nome de empresa tal. Aí eu perguntei pro cara, como que é isso aqui? Tal. Ele falou, cara, você pode patrocinar nosso evento tal, e aí você tem acesso à lista, né? As 50, 100 pessoas. Eu falei, que massa, e quanto custa isso? Eu pensei que era mó caro. Era muito barato, era 100, 150 reais. Então, olha só, com 100 reais eu tinha lista de 50 pessoas que eram qualificadas, porque elas se moveram até um lugar para ver sobre inteligência financeira, inteligência emocional, etc. O maior evento que a gente fez na época, que a gente patrocinou, olha só quando depois os pontos se encaixam, né? Foi no Conquer Day, era um evento da Conquer ali no AMB, era um evento para 2.500 pessoas. Eu lembro que a gente patrocinou o evento, também não foi tão caro e a gente teve acesso à lista toda. Hoje as empresas não sei se fazem mais isso por causa da LGPD, mas pequeno produtor vai fazer. Então, de repente, pessoal, se vocês fuçarem no Simpla, ali vocês vão ver eventos correlacionados com a sua persona que você pode patrocinar muito barato, tá? Porque a galera não tem muita noção de quanto vale uma lista bem qualificada dessa. Então, eu recomendo que vocês fuçem, vejam se tem eventos de qualificação que sua persona vai estar lá novamente. Se você não tem o desenho da persona, pode ser uma baita furada, tá? Eventos, com certeza, eu recomendo que vocês participem. Seja indo como um participante mesmo fazendo network, que é o próximo tópico que eu vou trazer aqui para vocês, mas principalmente com esse viés de tipo, será que eu consigo patrocinar? Será que eu consigo ter acesso a essa lista? Né? E aí quando você ligar, você vai ter um puta ponto de conexão. Você vai falar, oi fulano, tudo bem? Que é o Neto lá do evento de Bitcoin, sabe? Aqui é o Neto do evento de não sei o quê. Eu ligava, aqui é o Neto, sabe, do evento lá do Tiva Haverker e tal. Cara, como foi o treinamento? Puta, foi massa, tá que legal, você gostou. E eu tinha feito treinamento, então eu trocava várias ideias sobre isso. Então você tem baita ponto de conexão. Evento eu já faria para ontem, porque eles estão voltando a ser presencial, as pessoas precisam desse contato, eu já colocaria aí como missão de eu vou participar de um evento uma vez por semana. Uma vez por semana eu vou num evento para testar a estratégia, tá? O outro aqui que eu recomendo para vocês, grupos de network. Cara, eu fiz muita matrícula nos meus primeiros meses na WhatsApp
com o grupo das embaixadas, que eu participei muito ativamente, né? Então, isso vale a pena. Tem o BNI, tem uma série de coisas, né? Tem o seu próprio grupo de faculdade, eu gosto muito, né? Network é network, cara. Os caras fazem network, então eu faria também, fomentaria bastante. E agora o terceiro, esse daqui é onde a gente vai explorar mais. Cara, rede social. Rede social, como que a gente vai fazer uma estratégia que vocês não vão virar o spamzeiro? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou trazer aqui para vocês caso real, para vocês não falarem, pô, Neto, você faz isso aí? Faço. Ó a data ali, ó, 27 de janeiro. Para quem não sabe, 27 de janeiro eu ainda estava na Conquer e estava prospectando. Eu era a head da operação toda e estava ativo fazendo vendas da pós-graduação. Era lançado o produto e eu fui prospectar sim no LinkedIn. O que eu fiz aqui? Vou deixar a imagem grande para vocês verem, ó. Eu falei o seguinte, ó. Opa, Fábio, tudo bom? Estou adicionando a minha rede de profissionais que atuam no iFood. Persona, pessoal, olha a comunidade Persona. Eu tinha entendido que uma boa parte das nossas vendas tinham sido para profissionais dessa empresa e eu fui nesta empresa e em alguns cargos, e eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso, tá? Temos feito um trabalho de desenvolvimento profissional muito bacana com vocês. Fico à disposição caso queira conhecer um pouco mais sobre nossos treinamentos de liderança. Ótimo ano, sucesso. Aqui foi bem no começo de janeiro ali, certo? Então, vejam só, pessoal, novamente, desenho de persona, né? Quando eu desenhei a persona, eu vi que a gente tinha... Só um minuto, pessoal. A gente tinha muito... Aí análise de carteira, né, pessoal? Pedi dados, vi que a nossa análise de iFood era um dos principais parceiros da empresa, né, que mais mandava colaborador fazer curso com a gente, e o curso mais vendido era a liderança. Então, eu tinha essas informações, desenhei uma persona. Para quem não sabe usar o LinkedIn, tá? O LinkedIn você consegue... Vamos ver se eu consigo abrir aqui, pessoal. Eu acabei de... Deixa eu ver aqui se eu me desloguei ou se eu estou aqui. O LinkedIn, pessoal, você consegue fazer busca por cargo, né? Você consegue fazer busca por cargo. Ah, consegui, ó. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês, pessoal. Peraí. Que aí eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui ao vivo. Vamos lá aqui. Seguinte, LinkedIn, você vem aqui em pesquisar, você pode aqui, ó, gerente comercial. Okay? Ele vai vir num campo aqui que você consegue filtrar por empresas, ó. Então, eu quero falar só com gerente comercial, e aqui eu coloco de São Paulo, Brasil, né? O tamanho da empresa, vou colocar todos os filtros aqui, ó. Todos os filtros, tá? E nesses filtros, você pode, inclusive, escolher a empresa, ó. Se eu quiser falar aqui com... Peraí, pessoal. Todos os filtros, América do Sul, tal, conexões, 1 a 10 funcionários, 11... tá, recebi resultados, tá? Você vai e coloca, tá? Enfim, eu coloquei um aqui aleatoriamente, tá? Você pode botar o setor, você pode botar aqui, ó, tecnologia, enfim, tem várias coisas que você pode fazer, tá, pessoal? Eu não estou tão ativo mais no LinkedIn, mas eu recomendo muito que vocês vão lá. Mas, basicamente, qual que é a estratégia aqui, pessoal? Dentro da sua persona, você vai entender, por exemplo, eu sei que dentro de uma carreira de supervisor para gerente, no mercado de logística, por exemplo, tá? Na época eu fiz até a UPS, eu lembro, UBS, eu não lembro o nome da empresa. Vocês sabem que minha memória é zoada, né, cara? Mas eu sabia que ali era pré-requisito em inglês. Então eu criei formas, né? Através de LinkedIn, indo na empresa, falando com o RH da empresa, de entrar nessa transportadora. Por quê? Porque é uma dor da minha persona ali para ela crescer. Então, dá para fazer isso, e dá para fazer isso, pessoal, de maneira automatizada, que é o melhor ainda, tá? Que é você fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Você usa uma solução chamada Phantom Buster, essa aqui, ó, que está aparecendo aqui, ó. Ok? Phantom Buster.
ok? Coloca aí depois. O que ela vai fazer? Ela vai automatizar essa mensagem que eu mandei aqui. Eu mandei para um monte de gente. Eu não mandei só para o Fábio aqui. Eu mandei para uma galera, certo? E eles vão respondendo, você vai interagindo as levantadas de mão, tá? Essa plataforma, Phantom Buster aqui, essa solução, permite que você faça isso em massa, só que controlado. Você vai controlando lá o horário que vai fazer, para você não ser banido, etc. Tal. Então, eu também, além do evento, segunda coisa aqui que eu já colocaria em prática, além do evento uma vez por semana, segunda coisa é usar o LinkedIn, estudar o Phantom Buster. Ele é prático de usar, ele é muito prático de fazer, tem tutorial no YouTube, não vou entrar nisso aqui porque, enfim, não é o lance da aula, não quero ensinar você a usar o Phantom Buster, eu estou trazendo mais para o seu conceito, e aí você usa essa plataforma, certo? Esse é o LinkedIn, que você vai, novamente, é mais um canal que você está abrindo, você abriu outro, você já tem o seu canal atual, você vai abrir um canal de eventos, depois você vai abrir um canal de LinkedIn, certo? Aqui o canal de Instagram, que pouca gente usa. Aí que eu trouxe um print aqui meu recente, pessoal, recente. Neto, você está prospectando? Mais ou menos, né? A gente nunca para, né, galera? Tem que fazer negócio, tem que ser ativo, tem que, enfim, né? A minha prospecção hoje é muito mais voltada para network do que negócio em si, né? Então, o que eu fiz aqui? Aqui, misto de alegria e alívio, ver que vendas 1 a 1 entrou na pauta dos players de mercado digital com força. Times comerciais são a locomotiva de grandes empresas. No nosso grupo, atualmente, apenas 9% das vendas são feitas sem nenhuma interação com o vendedor. Estamos falando de negócio de múltiplos 8 dígitos. Te dá previsibilidade, diminuição de CAC, diferenciação de percepção de marca, melhor entendimento da persona, entre outros. Aí tem uma continuação aqui que eu falo, parabéns, fulana, né, pelo seu olhar, porque era um post sobre o crescimento de área comercial no marketing digital, então eu parabenizei ela pela visão dela, etc, tal. Ela na hora já me respondeu, é uma player muito grande, então é bom fazer esse tipo de network, isso aqui é bem recente. Qual que é a estratégia disso aqui, pessoal? A estratégia disso aqui é o que eu gosto muito, que o Ícaro fala, que é o best comment, é o melhor comentário. Então vamos lá. Sua persona, qual que é a dor dela? Neto, a minha dor dela é que ela quer fazer um intercâmbio, ela quer aprender inglês. Neto, a minha dor dela é que ela quer... Para não ficar só em inglês, pessoal, botem aí nos comentários os nichos de vocês, que aí eu dou outros exemplos, tá? Que eu sei que tem uma galera do inglês aqui. Quer estudar para o Enem, etc, né? Vamos lá. Se a dor dela é essa, você vai começar a seguir players adjacentes. Você não vai lá no Mairo Vergara prospectar a galera lá, tá, pessoal? Aí é sacanagem, né? Mas você vai em players adjacentes. Adjacentes. O que é isso? Empresa que faz a parte de documentação para brasileiro lá fora, aluguel de carro, empresa de passeio turístico para Disney, enfim, ou mudança para o exterior, você vai ter que criar ali uma estratégia onde você fala, cara, meu público, ele faz desenvolvimento pessoal, se for o caso, etc. Tá? Com isso, você, quando vê uma postagem, tá? Você vai fazer um melhor comentário que você puder. Por quê? Porque você vai chamar a atenção de todas aquelas pessoas ali com um comentário útil. Não use críticas, pelo amor de Deus, né? Traga uma informação boa, elogie o player que ele gosta, traga uma coisa que enriqueça, né? Que nem eu falei, cara, é a locomotiva, só 8% do grupo hoje vende totalmente online, 92% então é com interação do comercial, né? Te traz isso, te dá previsibilidade, marca, branding e tal, então eu elogiei, trouxe elementos, né? E chamou a atenção. Então, essa estratégia eu gosto muito. Outra que aí o que vai acontecer? Essas pessoas que vão ver o seu comentário vão curtir, vão responder, vão interagir no seu comentário. Essas pessoas vocês conseguem jogar no 1 a 1. Então, o estudo que você tem que fazer assim é qual valor eu agrego para essa pessoa que tem essa dor, respondendo aquelas perguntinhas daquele slide lá que eu trouxe para vocês no começo, certo? Então, usem o Instagram para isso, dessa forma, tá? Pode abordar no one-on-one, no direct, essas pessoas podem, pessoal, vocês podem abordar pessoas no direct, eu não sei qual é a eficácia disso, que eu estou tentando trazer para vocês aqui é forma mais inteligente. Se você faz um bom comentário todo dia numa página adjacente, pessoal, você vai ter 4, 5, no mínimo, levantada de mão todos os dias. Então, quanto tempo demora para fazer um comentário bom, assim, que agregue valor? 10, 15 minutos?
Cara, você tem 4, 5 levantadas de mão, você gastaria muito mais chamando desconhecidos no direct, que a maioria não responde, etc. Então, eu gosto desse trabalho, mas eu considero mais inteligente, ok? E vamos aqui para um que falam que tá muito morto, né? Facebook, ninguém quer mais saber de Facebook, só os tiozinhos usam, não sei o que e tal. E aqui eu trago, mato a cobra e mostro ela morta, que Facebook, ele funciona. Eu parei de pesquisar porque parou de ser, o meu público está lá, a persona não está mais lá, né? Mas eu usava um grupo que é do novo mercado, a maioria que deve conhecer, mas vejam só, 511 comentários em um, 112 em outro, 128. Na época aqui, pessoal, a gente estava, não sei se todos pegaram aqui, na época que eu tinha um vendedor sniper com o Julião, e a gente estava fazendo lista para o nosso lançamento. Cara, isso aqui, o nosso maior canal de aquisição era essa estratégia que eu estou mostrando para vocês. A gente não gastava muito dinheiro com tráfego, né? A gente pegava muito desse grupo. Eu estou apontando para o contrário aqui para mim. A gente pegava muito. E qual a estratégia do grupo? Presta atenção aqui, pessoal. Vou até me colocar aqui, ó. Presta atenção aqui, tá? O grupo, você tem que fazer postagens que agreguem valor às pessoas de acordo com aquelas perguntinhas que eu fiz lá na Persona é a base. Quando vocês conseguem responder, acalmar aquelas dúvidas das pessoas, você gera valor. Quando você gera valor, você aciona a reciprocidade. Quando você aciona a reciprocidade, a pessoa vai querer te ouvir. Isso é uma levantada de mão, você tem chance para vender. Não é para fazer, essa é a diferença do expanzeiro para o vendedor profissional, tá? O expanzeiro vai botar a oferta dele lá. Vocês não vão fazer isso em grupo, pelo amor de Deus, vocês vão gerar valor. Nossa, Neto, mas que trabalho dá fazer isso, né? Vai ter que fazer pesquisa de pessoa. Vai, e você não tem trabalho, cabeção, falando com um monte de gente? Lógico que tem. Melhor trabalhar um pouquinho mais, porque pensa aqui comigo, ó. Se você gastou 1 hora fazendo uma pesquisa para gerar um valor, para gerar um conteúdo de valor para sua persona, concorda que esse mesmo 1 hora que você gerou valor em um lugar, você gera em vários outros? Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Para a galera do inglês. Fiz um para a galera do inglês aqui. Olha só. Vamos supor... Ah, eu tirei aqui a tela. Vamos supor que eu tenho uma persona que quer mudar de país e não conseguiu falar inglês. Quer ir para os Estados Unidos e não está conseguindo falar inglês, tá? É uma das pessoas que eu vou trabalhar. Ó, brasileiro na Flórida tem 137 mil membros, brasileiro em Los Angeles 47 mil, brasileiro nos Estados Unidos 119 mil, brasileiro em Miami 55 mil. Obviamente que isso tem intersecção de público, mas nós estamos falando aqui pelo menos em 200, 250 mil pessoas que você sabe que tem interesses em comum, que é Estados Unidos, que é estar lá fora. Quantos lá moram que dominam o idioma? Não sei. O que nós vamos fazer? Nós vamos chegar lá e oferecer um curso nessas comunidades? Não, algumas isso é até proibido, você nem consegue, né? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos entrar nesse grupo e começar a gerar valor. O que é valor? Cara, eu vou falar com uma pessoa, com um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Cara, me fala aí, qual é a principal dor? O que mais te tira o sono? Ah, cara, o visto. Agora tá tramitando uma lei nos Estados Unidos que pode tirar meu visto. Puf, vou pesquisar, vou gastar 1, 2 horinhas ali de massa cefálica, vou fazer uma postagem e vou pegar essa mesma postagem e mandar para 250 mil pessoas. Acabei de falar para vocês como... Vai ser imediato o resultado? Pode bombar a sua postagem? Pode bombar. Pode flopar? Pode flopar. Mas é o seguinte, pessoal, você vai gastar energia, vai gastar tempo da mesma forma. Eu prefiro gastar assim do que falando com um público frio, que eu nem sei se é minha solução. Não estou falando de referido validado, tá, pessoal? Referido validado é outra história. É o que eu falei para vocês, as estratégias atuais de vocês mantenham, pelo amor de Deus. O que eu estou falando para vocês aqui é a abertura de mais canais de aquisição. Eu estou dando sugestões. Se você quer fazer 1, 2, 3, nenhuma, cabe a critério de vocês. Eu estou dando aqui alguns passos que eu fiz e que deram resultado, né? Então,
isso daqui, você tendo o entendimento da sua persona, você resolvendo isso através de postagens, as pessoas vão agradecer, vão falar, nossa, aí quando elas te mandarem assim no comentário, que legal, isso aí, porra, obrigado por ajudar, eu tô mesmo com essa dificuldade e tal, aí você agradece ela no particular, fala, imagina, cara, tomara que dê certo e tal, e me tira uma dúvida, você tá há quanto tempo aí? Ah, tô só 2 meses, e como tá o inglês? Tá, puto, o inglês tá ruim. Cara, eu duvido que ela não vai querer ouvir a sua oferta. Ok? Então, isso são plantios, galera. Isso são plantios. Isso são coisas que você vai ter que ir desenvolvendo. Com o tempo, isso fica mais fácil, né? Fica mais óbvio de fazer. Você consegue ser mais assertivo. Enfim, tá? São algumas das sugestões que eu falo para vocês no B2C aqui, tá? E aqui, prospecção é plantio. Deve ser diário, pois a colheita sempre vem, tá? Isso aqui são maneiras práticas e que eu abri para vocês, que eu fiz, que eu faço, tá? Que eu sempre desenvolvi canais de aquisição. Eu nunca tive problema de volume de atendimento, volume de oportunidade. No momento que eu falo aqui com vocês, eu vi que já caiu uma venda aqui para mim de um dos funis. Então, assim, pessoal, acabou de abrir a janelinha aqui, eu tô falando com vocês. Então, assim, são plantios, ok? Você pode ficar só no seu plantio hoje que você tem resultado? Pode. Até que ponto isso é saudável para um negócio ter só uma canal de aquisição? Eu tenho uma frase de um professor meu quando eu fiz em Preteco que ele falava assim: quem tem um cliente não tem nada, quem tem dois tem um. Então, se eu tenho um canal de aquisição, considero que eu não tenho nada. Eu preciso ter vários canais de aquisição. Ó, o Ivan falou aqui, psicoterapia. Cara, psicoterapia dá para gerar conteúdo pra caramba. Pra caramba. Fala, gerem conteúdos lá que vocês vão ter, cara, desenvolvimento pessoal, evento de desenvolvimento pessoal, cara, vocês têm que estar em todos. Tem que estar em todos, tá? Abre a carteira lá para ir para os eventos, tá? Funilaria e pintura aí já é mais complicado, hein, Alisson? Porque é fundo de funil, é aquela galera que vai buscar, mas eu abriria o leque para manutenção, para, enfim, eu pensaria na minha esteira de produtos, para eu não ter só o fundo de funil, só aquele emergente. Certo? Galera, fala aqui nos comentários se vocês gostaram o formato no YouTube. Me dá um feedback aí. Eu prefiro, eu não vou falar, quer dizer, já vou falar. Eu prefiro fazer no YouTube. Eu gosto dessa. Eu já tinha falado no Instagram, né? Mas me falem vocês, que se vocês estão aqui num domingo à noite, né? Guerreiros vieram até aqui no YouTube, porque no Instagram é molezinha acompanhar, né? Mas no YouTube, vocês saíram do Instagram, estão aqui no YouTube me ouvindo. Me falem aqui se vocês gostaram do formato plano de saúde. Dá para fazer bastante coisa também, hein, Fabio? Porque, cara, vou te falar, nos últimos anos aí, infelizmente aí por tudo que aconteceu, mas aumentou muito o nível de consciência da população para precisar de um plano de saúde, né? Então eu recomendo que você participe de eventos, gere conteúdos, pega personas com dores parecidas e gere conteúdos. Como que você pode economizar? Como que você escolhe um plano? Qual a diferença do plano A para o plano B? Enfim, você tem alguns conteúdos muito bacanas que deixam a pessoa com vontade de falar com você. Boa, gostaram? Legal. Fechou, galera. Bom, ótimo domingo, ótima semana. Até mais. Valeu.